Você se pega tentando prever tudo, sofre por antecipação, ruma constantemente ao passado, a um futuro que nunca chega, mas sempre te preocupa. Vive tenso o tempo inteiro com a possibilidade de que algo ruim aconteça. Quando vê, você passou e deixou passar 10, 15, 20 anos e você está paralisado praticamente no mesmo lugar. Talvez o que te adoece nesse caso não seja um medo, mas a sua tentativa desesperada de escapar da possibilidade do reconhecimento que a gente controla muito pouco na vida. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise. Há pessoas que vivem como se precisassem controlar tudo ao seu redor. O corpo, o sono, o tempo, a alimentação, as planilhas, os números, os investimentos, os amores, o outro, a sua própria mente. Como se a menor instabilidade fosse uma ameaça, fosse um ponto de descontrole na nossa vida. São aquelas que não conseguem relaxar, que vivem em estado de alerta constante, esperando sempre o pior na próxima esquina. Muitas vezes são também as que mais sofrem, em silêncio, caladas. Muitas dessas pessoas têm dificuldade de falar sobre a sua condição por medo de serem julgadas. A psicanálise vai compreender que esse tipo de sofrimento, de funcionamento psíquico, é assim como uma defesa contra o desamparo natural da vida. E isso aparece muito na clínica. Eu vejo isso muito no meu consultório aqui em Juiz de Fora. Quando o nosso mundo interno foi, em algum momento, invadido por experiências dolorosas demais, imprevisíveis demais, o sujeito tenta reconstruir uma ilusão de controle para não cair de novo. Mas o problema é que a vida real não se submete a esse tipo de controle. É natural da vida, por definição, imprevisibilidades e imponderabilidade. Pouquíssimas coisas controlamos. Coisas mais importantes da vida não são da ordem do controle. Essa tentativa nossa de se proteger do incerto gera um efeito colateral que é muita rigidez psíquica. Literalmente, quem se preocupa muito, paralisa muito. Nada pode mudar só porque a gente quer que mude. Nada pode falhar só porque a gente não quer que falhe. O mundo é aquém de nós. Tudo deve estar sob controle, inclusive seu próprio corpo. Essa rigidez muitas vezes se manifesta como fobia, hipervigilância, compulsões, crises de ansiedade, dezenas de aplicativos que a gente quer ter no celular para a gente controlar a vida, o conhecimento, a contemporaneidade, as informações, as imagens, os vídeos. O passado também costuma exercer um peso enorme, como se o sujeito vivesse preso a fatos, erros, dores, que já não pertencem ao presente, mas que ainda o governam, entende? O pensamento gira, mas você percebe que não sai do lugar. Tudo fica congelado. O seu tempo psíquico, as suas emoções estão extremamente rígidas. E isso traz sofrimento, isso não é de graça. Por trás disso tudo há um conflito inconsciente profundo que precisa ser ouvido. Se você está em sofrimento, você precisa dar voz a isso. O desejo de viver livremente, espontaneamente, vai colidir com o medo de perder o controle e se ferir novamente. E assim, muita gente vive como quem atravessa a vida com freio de mão puxado, esperando por um futuro que nunca chega, carregando um passado que nunca passa, que nunca acaba, entende? Quem pensa muito, quem controla muito, pouco faz. A saída não está em eliminar esse medo, mas em reconhecer que ele faz parte da experiência humana. A ansiedade, a priori, não é uma patologia, é um afeto humano. Ela vai ser uma patologia se ela se descontrolar. E que o controle total é uma ilusão que protege, mas que também aprisiona, entende? Tolerar que da vida vem o imponderável, a imprevisibilidade, a morte, a perda de um ente querido, o tempo absoluto, o amor, o fracasso no amor, no sexo, nas relações, é o que nos torna realmente vivos. Quem tenta viver sem risco, vive sem presença. Como eu escuto dos meus pacientes falando, eu queria um companheiro, uma companheira, mas que não me desse trabalho. Ou seja, a pessoa quer ser amada sem preço. Isso não é possível. Não há rigidez que nos proteja daquilo que a vida insiste nos ensinar. Que o sentido não está no controle, mas na sua capacidade de você lidar com o imponderável, de você se reinventar diante do medo, da tragédia, daquilo que te assusta, daquilo que te traz o novo, as mudanças. E você, me conta aí,
Como anda a sua relação desse pensamento intrusivo, desse pensamento obsessivo que insiste, que persiste, que vai, que volta e que não vai embora? Me conta você. Não sofra sozinho. Isso é sintoma de sofrimento psíquico. E o que devemos fazer com o sofrimento psíquico? Escutá-lo, dar voz a ele. E a gente faz isso na psicoterapia, com um psicólogo ou com um psicanalista. Me conta você, como é a sua relação com a sua saúde mental? Você tem se cuidado? Me chama no privado, me chama no WhatsApp, eu estou à sua disposição. Grande abraço. Tchau, tchau.